Meu nome é Eva Martins, e nasci em uma casa onde o som do silêncio pesava mais do que qualquer palavra de carinho. Cada cômodo da mansão dos meus pais parecia um museu, cheio de luxo, mas vazio de amor. O mármore frio sob meus pés refletia o brilho impessoal de uma vida vivida apenas para impressionar os outros. As paredes eram adornadas com quadros caros, mas nenhuma foto de família. A mesa de jantar era sempre farta, mas o que se servia ali nunca foi afeto, era poder, aparência, controle. Minha mãe, Helena, era o tipo de mulher que jamais admitiria um erro. Tudo nela era calculado, desde o tom da voz até o ângulo do sorriso. Ela não falava comigo, ela me avaliava. E, quase sempre, eu ficava abaixo do padrão que ela exigia. Endireite as costas, Eva. Mulheres com postura fraca nunca chegam longe, dizia ela enquanto se olhava no espelho, admirando a própria imagem com um orgulho que beirava a crueldade. Eu me limitava a sentir, tentando não provocar a fúria de quem via a maternidade como uma tarefa burocrática, um papel social, e não um gesto de amor. Meu pai, Carlos, era um homem que existia sem realmente estar presente. Ele se escondia atrás de suas planilhas, dos jornais e da rotina de trabalho. Quando eu tentava conversar, ele murmurava: "Agora não, Eva, estou cansado", e voltava a se calar, como se o silêncio fosse uma forma de sobrevivência. Ele nunca defendia ninguém, nem a mim, nem a si mesmo. Era como se o medo da minha mãe tivesse arrancado dele qualquer traço de personalidade. Naquela casa, tudo tinha uma aparência perfeita, mas era apenas uma ilusão. O perfume caro de minha mãe mascarava o cheiro amargo da frieza, e o som dos talheres batendo no prato durante o jantar era a única conversa que realmente acontecia entre nós. "Você devia aprender com sua irmã, Eva", dizia ela com a voz cortante. "Isadora sabe o que quer, e sabe como conseguir." Eu ouvia essas palavras repetidamente, como uma sentença. Isadora era o orgulho da família, a filha que seguiu o manual de Helena, estudou o que ela mandou, casou-se com um médico de sobrenome pomposo e vivia para exibir o sucesso que herdou, não o que conquistou. Enquanto isso, eu era a distraída, a sonhadora, a que não nasceu para brilhar. Eu não queria brilhar, só queria ser livre. Lembro-me de passar horas na varanda, observando o pôr do sol e imaginando uma vida onde o amor não fosse uma moeda de troca. "Você precisa acordar para a realidade", minha mãe repetia. "O amor não paga contas, e o mundo respeita quem tem poder, não quem tem sentimentos." Essas palavras ecoavam dentro de mim como um feitiço maldito que ela fazia questão de reforçar todos os dias. Mas mesmo cercada de tanto orgulho e vaidade, havia algo dentro de mim que se recusava a morrer, uma vontade quase teimosa de acreditar que a vida podia ser mais do que uma vitrine. Quando eu olhava para as outras pessoas, via sorrisos simples, risadas sinceras, abraços que pareciam reais. Eu nunca tive nada disso. O toque da minha mãe era raro e impessoal, o olhar do meu pai era vazio, e o amor, naquela casa, era apenas um conceito decorativo, como um vaso bonito que ninguém podia tocar. Lembro-me de um dia, aos 17 anos, quando ousei contrariá-la. Disse que queria estudar arquitetura, não administração como ela queria. Ela me olhou com os olhos estreitos e um sorriso gelado. "A arquitetura? Então você pretende construir casas para os outros viverem? Engraçado, já que você nem sabe o que é um lar." Essas palavras me atravessaram como uma lâmina. Fiquei parada, sem reação, tentando conter as lágrimas que ardiam nos olhos. Meu pai apenas desviou o olhar, como sempre fazia. Naquela noite, chorei em silêncio, prometendo que um dia eu sairia dali, e que, quando saísse, seria para nunca mais voltar. O tempo passou, e a distância entre nós só aumentou. Isadora continuava sendo o espelho do sucesso, enquanto eu era o reflexo da desobediência. Minha mãe fazia questão de me envergonhar diante dos outros, como se meu simples modo de ser fosse uma mancha na reputação que ela tanto prezava. "Você precisa aprender a escolher melhor as pessoas com quem anda", dizia. "As companhias dizem muito sobre você." Mal sabia ela que um dia eu encontraria alguém que mudaria tudo, alguém que me mostraria que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por onde ela nasceu, mas por quem ela é. Naquela casa de orgulho, aprendi a fingir calma, a
a esconder o que sentia, a sobreviver em meio ao vazio. E talvez tenha sido essa falta de amor que me ensinou a reconhecer o amor quando ele finalmente apareceu. Eu ainda não sabia, mas o destino já se movia em silêncio, e o que estava por vir me ensinaria que as maiores lições da vida não vêm das palavras que escutamos, mas das feridas que sobrevivemos. Foi em um dia comum, em meio ao barulho de máquinas e poeira, que minha vida começou a mudar, sem que eu percebesse. Eu estava supervisionando uma obra, concentrada em revisar plantas e medidas, quando ouvi uma voz calma atrás de mim dizendo: "Cuidado, esse degrau está solto." Olhei para trás e vi um homem simples, de camisa de algodão e botas gastas, segurando uma prancheta. Seus olhos tinham uma serenidade que eu nunca tinha visto antes. Ele sorriu, e naquele instante, algo em mim se acalmou, como se eu tivesse encontrado um refúgio sem saber que o procurava. O nome dele era Rafael. Era o responsável pela parte estrutural do projeto. Falava pouco, mas cada palavra parecia carregada de significado. Diferente de todos os homens arrogantes e vaidosos que frequentavam o círculo social da minha família, Rafael olhava para mim como se me enxergasse além das aparências, como se visse a pessoa por trás das roupas e do sobrenome. "Você parece estar sempre em outro lugar", disse ele um dia, enquanto eu observava o pôr do sol pela janela do canteiro. Eu ri, sem graça, e respondi: "Talvez seja porque eu nunca encontrei o meu lugar." Ele apenas assentiu, como se entendesse, sem julgamento, sem consolo forçado. Apenas presença. Com o passar das semanas, nossos encontros se tornaram inevitáveis. No começo, eram conversas rápidas sobre o projeto. Depois, começaram a se estender. Falávamos sobre música, livros, sobre o absurdo que era viver em um mundo onde as pessoas se definiam por quanto tinham, e não por quem eram. Ele me contava histórias de quando trabalhava viajando pelo interior, ajudando comunidades a reconstruir casas destruídas por enchentes. Eu o ouvia fascinada. Havia nele uma humildade que não era submissão, mas força. Uma dignidade silenciosa que me fazia repensar tudo o que eu havia aprendido dentro da minha casa. Um dia, chovia forte, e eu fiquei presa na obra. Os funcionários já tinham ido embora, e a tempestade parecia não ter fim. Rafael apareceu, todo molhado, segurando um guarda-chuva. "Achei que você já tivesse ido", disse, surpreso. Ele riu. "Achei que alguém precisava garantir que você chegasse em casa seca." Entramos no carro dele, um modelo antigo, simples, mas impecavelmente limpo. O som da chuva batendo no teto criava um silêncio confortável entre nós. Ele me olhou por um instante e disse: "Você não devia se desculpar por ser diferente." Fiquei sem saber o que responder. Aquelas palavras eram tão simples, mas ecoaram dentro de mim como algo que eu esperava ouvir a vida inteira. Começamos a nos ver fora do trabalho. Nada planejado, nada forçado. Caminhadas no parque, cafés escondidos em ruas tranquilas, conversas que pareciam durar minutos, mas consumiam horas. Eu me sentia viva, livre, segura. Quando eu estava com Rafael, não precisava provar nada. Ele me fazia rir de coisas que eu nem percebia mais que eram engraçadas. Um dia, contei sobre minha família, e ele ficou em silêncio por um tempo, antes de dizer: "Você passou tempo demais tentando caber em um molde que nunca foi feito para você." Eu olhei, e pela primeira vez, senti vontade de chorar, não de tristeza, mas de alívio. Havia algo nele que me desconcertava, sua tranquilidade diante do mundo. Ele não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Era como se ele carregasse uma paz que ninguém podia comprar. "Como você consegue ser tão calmo?", perguntei certa vez. Ele respondeu: "Quando a gente perde tudo o que achava essencial, descobre o que realmente importa. E o que importa, nunca é o que brilha." Fiquei em silêncio, digerindo aquilo. Ele não falava como quem queria impressionar. Falava como quem já entendeu o que muitos passam a vida tentando entender. As semanas viraram meses, e a convivência com Rafael começou a transformar não apenas meus dias, mas quem eu era. Eu comecei a sorrir de verdade, a respirar mais leve, a acreditar que talvez eu pudesse, enfim, pertencer a algum lugar,
e esse lugar não era uma casa luxuosa ou um sobrenome importante. Era um abraço. O dele. Certa tarde, estávamos no alto de um morro, observando o entardecer. O vento brincava com meu cabelo, e ele disse: "Você olha o horizonte como quem espera algo." Respondi: "Talvez eu espere me encontrar." Ele me olhou por um longo momento e disse: "Então pare de procurar nos lugares errados. Às vezes, o que você procura, já está olhando para você." Foi a primeira vez que senti o coração disparar de um jeito que não doía. Naquela noite, deitada na cama, percebi que algo em mim havia mudado. Pela primeira vez, o vazio que me acompanhava desde a infância parecia menor. Eu não sabia o que o destino preparava para mim, mas sabia que Rafael tinha acendido uma luz onde antes só havia sombras. E, pela primeira vez, eu senti que a vida podia ser bonita, mesmo sem luxo, mesmo sem aprovação, mesmo sem a bênção de ninguém. Porque, pela primeira vez, eu estava sendo vista. Eu sabia que o momento de apresentá-lo à minha família chegaria, mas, dentro de mim, algo gritava para adiar o inevitável. Eu conhecia bem o olhar de julgamento da minha mãe, as sobrancelhas arqueadas de Isadora, o silêncio covarde do meu pai. Sabia que nenhum deles veria Rafael pelo que ele realmente era. Mas, ainda assim, parte de mim queria acreditar que talvez, só talvez, dessa vez fosse diferente. Naquela noite, me olhei no espelho várias vezes antes de sair. Escolhi um vestido discreto, nada chamativo. Eu queria que me ouvissem, não que me medissem. Rafael chegou pontualmente, com o mesmo sorriso sereno de sempre. "Vai dar tudo certo", disse, tocando de leve minha mão. Eu sorri, tentando esconder o medo. "Você não conhece minha mãe", respondi. Ele riu com doçura. "Então é hoje que eu conheço." Quando chegamos à mansão, senti o ar mudar. O portão se abriu lentamente, e o som dos meus saltos no mármore ecoava como uma lembrança da infância que eu tentava esquecer. A mesa de jantar estava impecável, coberta de cristais, flores brancas e talheres alinhados com precisão militar. Minha mãe surgiu das escadas, vestida como se fosse a anfitriã de um evento de gala, e nos olhou como quem avalia uma obra incompleta. "Boa noite, mãe", murmurei, tentando parecer confiante. Ela me ignorou e estendeu a mão para Rafael, sem sorrir. "Então este é o famoso." "Rafael", respondeu ele, apertando a mão dela com firmeza. Ela o observou por um longo segundo, dos sapatos simples até a camisa de algodão. "Ah, que interessante", disse, num tom que soava mais como um insulto disfarçado de cortesia. Meu pai apareceu logo em seguida, com o mesmo sorriso tímido e desconfortável de sempre. "Sejam bem-vindos", murmurou, e fez sinal para que nos sentássemos. Isadora chegou logo depois, envolta em perfume caro e desdém. "Oi, maninha", disse, com um beijo no ar. "Então é ele?" Fiz que sim, tentando manter a calma. O jantar começou num silêncio tenso. O som dos talheres contra a porcelana era quase ensurdecedor. Minha mãe foi a primeira a romper o clima. "Então, Rafael, você trabalha com o que mesmo?" Ele respondeu, tranquilo: "Construção civil. Tenho uma equipe com quem trabalho há anos." Ela arqueou as sobrancelhas, disfarçando o desinteresse. "Ah, pedreiro?" Ele sorriu. "Depende do ponto de vista. Já trabalhei em várias áreas. Hoje administro projetos." Isadora riu, abafando o som com a taça de vinho. "Administra? Que interessante." Minha mãe cruzou as pernas e comentou, sem olhar para mim: "Eva sempre foi uma moça romântica demais. Sempre acreditou nessas histórias de amor puro. Mas, no fim, o mundo não funciona assim." Eu engoli seco, sentindo o rosto queimar. Rafael apenas olhou para mim, e aquele olhar dizia tudo: não vale a pena discutir com quem não quer entender. Meu pai, tentando disfarçar o desconforto, perguntou sobre o trabalho de Rafael, mas logo minha mãe interrompeu: "Carlos, não force o rapaz. É claro que ele faz o que pode." O tom dela cortou o ar como uma lâmina. Eu respirei fundo e disse, sem conseguir mais me conter:
mãe, Rafael não precisa da sua aprovação. Ele é um homem digno. Ela sorriu com frieza. Digno. Querida, dignidade é relativa. Há quem confunda conformismo com humildade. Aquela frase me atingiu como um soco. Rafael ficou em silêncio, respeitoso, mas eu percebi a tensão em seus ombros. Quis sair correndo, mas fiquei. Quis gritar, mas me calei. Havia algo em mim que ainda esperava que minha mãe recuasse, que mostrasse algum vestígio de humanidade. Mas ela não recuou. Olhou para mim e disse, com voz baixa e cruel, você vai se arrepender. O amor não enche pratos, nem paga contas. E quando esse encantamento passar, não venha chorar aqui. Levantei-me da mesa. As mãos tremiam, o coração disparava. O que eu sentir ou deixar de sentir é problema meu. E quanto às suas previsões, mãe, o tempo vai te mostrar quem realmente errou. Ela apenas sorriu, satisfeita por me ver perder o controle. Ah, minha filha, a juventude é tão arrogante. Rafael se levantou também, educado. Foi um prazer conhecê-los, disse com firmeza. Espero que um dia possam ver o que sua filha realmente vale. Sem esperar resposta, ele segurou minha mão e me conduziu até a porta. Quando entrei no carro, o silêncio tomou conta. Lágrimas me escorriam pelo rosto, e ele, sem dizer nada, apenas colocou a mão sobre a minha. O toque dele era a única coisa que me mantinha inteira. Eu olhei pela janela e vi, pela última vez, o portão da casa onde cresci se fechando atrás de mim. Naquele instante, entendi que eu nunca mais voltaria a ser a mesma. Eu havia perdido uma família, mas, talvez, pela primeira vez, estivesse começando a construir uma de verdade. O dia do meu casamento amanheceu calmo, com um céu que parecia limpo de todos os julgamentos do mundo. Lembro do cheiro da grama molhada, do vento leve balançando as flores e da sensação de paz que, pela primeira vez, dominava o meu peito. Não havia fotógrafos, convidados ilustres ou tapete vermelho, apenas pessoas sinceras, amigos que estavam ali por amor, não por conveniência. O vestido que eu usava não tinha bordados caros, mas cada ponto costurado por minhas próprias mãos carregava o que minha família nunca me deu, afeto. Rafael me esperava debaixo de uma figueira imensa, sorrindo com aquele olhar sereno que parecia enxergar o que os outros ignoravam. Quando o vi, senti algo que jamais havia sentido dentro das paredes frias da casa onde cresci, pertencimento. Ele não era o homem dos sonhos da sociedade, mas era o homem dos meus. O homem que me olhava sem querer me mudar. O homem que não media meu valor pela roupa, pela herança, ou pelo sobrenome. Está linda, ele disse quando me aproximei. A voz dele soou firme e terna ao mesmo tempo. Sorri e respondi. Estou feliz. E era verdade, eu estava. Pela primeira vez, completamente. A cerimônia foi simples, mas cada detalhe parecia perfeito. Flores do campo decoravam o altar, o som do violão preenchia o ar, e o pôr do sol tingia o céu com tons de ouro e vermelho, como se o universo nos abençoasse em silêncio. Enquanto trocávamos os votos, percebi que a ausência dos meus pais já não doía tanto quanto eu imaginava. Doía, sim, mas era uma dor que não me definia mais. Eu sabia que aquele vazio à minha esquerda era a escolha deles, não a minha. Depois que dissemos sim, Rafael segurou meu rosto entre as mãos e sussurrou: "Você nunca mais vai caminhar sozinha." Naquele instante, as lágrimas vieram, leves, libertadoras. Eu não precisava de testemunhas de sangue, eu tinha as testemunhas do coração. Quando a noite caiu, dançamos sob as luzes simples penduradas nas árvores. A música era suave, e cada passo me afastava mais do passado. Em um canto, uma amiga me abraçou e disse: "Eles vão se arrepender, Eva." Um dia. Sorri com tristeza. Não importa. Eu não me casei para provar nada a eles. E era verdade. Eu me casei para provar a mim mesma que merecia amor, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. Dias depois, minha mãe confirmou o que eu já sabia: ela havia espalhado para todos que eu tinha me casado mal. Disse que não podia se dar ao ridículo de aparecer em um casamento sem status, sem requinte, sem futuro.
As palavras chegaram até mim como ecos de um passado que já não me controlava. Eu só respondi: então diga também que foi o casamento mais feliz da minha vida. Nos meses seguintes, nossa vida começou de maneira modesta. Morávamos em uma casa pequena, cercada por árvores e flores silvestres. Rafael fazia questão de plantar uma nova muda a cada semana. Tudo que cresce devagar, cresce forte, ele dizia. Às vezes eu observava trabalhar, suado, concentrado, e me perguntava como alguém podia ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandioso. As manhãs eram calmas. Eu acordava com o cheiro de café e o som do rádio tocando alguma canção antiga. Às vezes, ele me esperava na varanda com 2 xícaras nas mãos e dizia: a felicidade está nas pequenas rotinas. E, olhando para ele, eu acreditava. Passávamos as noites conversando, rindo de coisas bobas, sonhando juntos. Ele me fazia sentir segura, mesmo sem prometer nada além da verdade. Certa noite, deitada ao lado dele, confessei: sabe, às vezes ainda dói pensar que meus pais nunca quiseram estar lá. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: eles te ensinaram o que é vazio. Eu te ensinei o que é plenitude. Acho que, no fim, todos os caminhos te trouxeram até aqui. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem em silêncio. A vida simples que levávamos era tudo o que eu nunca soube que queria. Não havia luxo, mas havia paz. E paz, eu aprendi, é o bem mais caro do mundo. Enquanto minha mãe ostentava festas e jantares, eu aprendi a valorizar o pôr do sol da nossa varanda, o riso de Rafael, o cheiro de bolo no forno, o toque da mão dele segurando a minha. A cada dia que passava, eu me libertava mais da voz dela em minha cabeça. A mulher fria e distante que me criou não conseguia mais me ferir, porque eu já não precisava da aprovação dela para existir. E foi ali, no meio do campo, entre flores e amor verdadeiro, que descobri algo que mudaria minha vida para sempre. Eu não era a filha que minha mãe queria, mas me tornei a mulher que ela nunca conseguiria ser. Na manhã em que tudo mudou, o sol brilhava com uma leveza que parecia debochar das cicatrizes que o passado deixou em mim. Eu estava na varanda, com uma xícara de café nas mãos, quando ouvi o som de um motor diferente vindo da rua. Era potente, firme, impossível de ignorar. Corri até o portão, confusa, e o que vi me tirou o ar. Rafael vinha dirigindo um Porsche branco, novo, reluzente como um raio de luz em meio à simplicidade da nossa vida. Ele estacionou em frente à casa, desceu calmamente e se aproximou com um sorriso tranquilo. Surpresa, disse ele, estendendo as chaves. Por um instante, pensei que fosse uma brincadeira. Toquei o carro com as pontas dos dedos, ainda sem acreditar. Rafael, o que é isso? De onde veio? Ele riu, encostando na porta. Um presente. Para a mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Fiquei em silêncio. O brilho do carro refletia meu rosto atônito. Mas, como? Você sempre disse que estávamos economizando. Ele desviou o olhar por um instante, como quem pesa as palavras antes de dizê-las. E estávamos. Só não te contei o quanto tínhamos guardado. Naquela hora, senti uma mistura de confusão e orgulho. O homem simples que eu amava estava me surpreendendo de um jeito que minha antiga vida jamais teria imaginado. Mas havia algo mais no ar, uma calma que escondia mistério. Você está me dizendo que comprou um Porsche, e agiu como se não tivesse dinheiro para trocar o sofá da sala? Perguntei, meio rindo, meio sem saber o que sentir. Ele sorriu, com aquele olhar que parecia sempre guardar segredos. Algumas verdades precisam de tempo para serem ditas. E eu queria que você me amasse pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Aquela frase me atravessou. E antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: mas o tempo da verdade chegou. No mesmo dia, tirei uma foto com o carro e publiquei nas redes sociais, rindo da surpresa. Não era ostentação, era orgulho, orgulho do que construímos, do amor que não precisou de luxo para florescer. Eu não fazia ideia do que isso desencadearia. Algumas horas depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, notificações.
Vi o nome da minha mãe na tela, e meu coração gelou. Havia anos que ela não me ligava. Atendi com a voz trêmula. Eva, ela começou, ofegante. O que é isso que estão me mandando? Um Porsche? De onde vem esse dinheiro? Respirei fundo, tentando manter a calma. Do trabalho do meu marido, mãe. O trabalho dele, ela repetiu com um tom de escárnio. Você quer que eu acredite que um pedreiro comprou um Porsche? Não quero que acredite em nada, mãe. Só quero que pare de achar que sabe tudo sobre mim. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu, pesado, venenoso. Então veio o golpe final. Você se meteu em algo errado, foi isso? Eu sabia. Esse tipo de gente sempre acha um atalho. As palavras dela me feriram mais do que eu gostaria de admitir. Não porque eu duvidasse de Rafael, mas porque, mesmo depois de tanto tempo, parte de mim ainda esperava que ela acreditasse em mim, só uma vez. Mas ela nunca acreditava. Rafael me viu nervosa e perguntou o que tinha acontecido. Contei sobre a ligação. Ele apenas passou o braço pelos meus ombros e disse: o orgulho dela é a prisão dela. E você não precisa estar presa junto. No dia seguinte, tudo piorou. Helena, minha mãe, tinha compartilhado a foto em um grupo da família, junto com a mensagem: vejam só. Nossa filha finalmente aprendeu a escolher, ou a fingir bem. As palavras se espalharam rápido. Meus tios, primas, até Isadora me mandaram mensagens disfarçadas de curiosidade. Uau, Eva, parece que as coisas mudaram, hein? Rafael teve sorte. Eu lia tudo em silêncio, com uma mistura de raiva e ironia. Eles sempre mediram as pessoas pelo saldo bancário, e agora, quando finalmente viam o reflexo do que tanto veneravam, se contorciam em dúvida. À noite, sentei na cama e perguntei a Rafael: por que não contou antes? Por que se esconder? Ele respondeu, calmo, olhando pela janela: porque queria ver quem você era quando achava que eu não tinha nada. O mundo é cheio de gente que ama o dinheiro e chama isso de amor. Eu só queria ter certeza de que você não era uma delas. Fiquei em silêncio. Ele estava certo. E eu sabia que o que tínhamos era real. Mas também sabia que aquele segredo estava prestes a mudar tudo, não entre nós, mas entre mim e o passado que eu achava ter deixado para trás. Porque se minha mãe já me desprezava quando pensava que eu tinha pouco, eu mal podia imaginar o que ela faria quando descobrisse que o homem que ela chamou de fracasso era, na verdade, milionário. Quando o telefone tocou novamente, eu já sabia que seria ela. A voz da minha mãe veio do outro lado, mas não era a mesma, não havia desprezo, havia pressa. Eva, querida, precisamos conversar. Seu pai e eu gostaríamos que você viesse jantar aqui em casa. Traga o Rafael também. Fiquei em silêncio por um instante, tentando entender. A mulher que há meses se orgulhava em me ignorar agora soava nervosa, quase ansiosa. Aconteceu alguma coisa, mãe? Perguntei, com cautela. Ela hesitou antes de responder: apenas venha. Precisamos colocar tudo em ordem. Desliguei sem prometer nada. Rafael me observava em silêncio, com aquele olhar que via além das minhas dúvidas. Eles descobriram, não é? Murmurei. Ele assentiu, sem precisar de mais explicações. Deixe que a verdade fale sozinha. Naquela noite, vesti um vestido azul, o mesmo tom que minha mãe costumava dizer que me deixava apagada. Olhei no espelho e vi algo diferente refletido. Não era a filha submissa que ela moldou, era uma mulher inteira. Rafael, ao meu lado, ajeitou a gravata e sorriu. Pronta para encarar o passado? Respirei fundo. Pronta para me despedir dele. A mansão estava iluminada, mas fria como sempre. O cheiro do perfume de minha mãe invadiu o ar antes mesmo de ela aparecer. Ela desceu as escadas com o mesmo ar de elegância ensaiada, tentando disfarçar o nervosismo. Filha, disse, forçando um sorriso. Que bom que vieram. Meu pai surgiu logo atrás, o rosto pálido, o terno ligeiramente desalinhado. Eles pareciam menores do que eu lembrava.
Menores não em tamanho, mas em poder. Sentamos à mesa. Tudo estava impecável, cristais, porcelana, velas. Mas o clima era de tensão disfarçada. Helena tentava se comportar como uma anfitriã cordial, mas seus olhos denunciavam o verdadeiro motivo daquele convite. Então, Rafael, ela começou, ajeitando o guardanapo no colo, soube que você tem negócios importantes. Por que nunca mencionou? Ele apoiou o garfo na mesa e respondeu com calma, porque o que eu faço nunca importou para vocês. Importava o que eu pareço. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai pigarreou, tentando mudar de assunto, mas Rafael continuou, trabalho desde os 16 anos. Comecei misturando cimento. Hoje, administro empresas em 3 países. Mas nada disso me define. O que me define é o que sua filha me ensinou, que o valor de alguém não está no que tem, mas no que dá. Minha mãe ficou imóvel, o rosto corando de vergonha. Eu vi em seus olhos a exata lembrança do jantar em que ela o chamou de bom para cuidar do jardim. Ela tentou reagir, mas as palavras não saíram. E foi a primeira vez, em toda a minha vida, que vi Helena Martins em silêncio. Meu pai, por outro lado, parecia atordoado. Rafael, eu não fazia ideia. Rafael olhou com serenidade. Nem tentou. Aquela frase o atingiu em cheio. Ele baixou a cabeça, incapaz de responder. Olhei para minha mãe e disse, sem raiva, apenas com a firmeza que a vida me ensinou, vocês sempre se preocuparam com a aparência. E foi justamente isso que o cegou. Se tivessem olhado de verdade, teriam visto quem ele é, e quem eu sempre fui. Ela tentou sorrir, mas a voz saiu trêmula, Eva, eu só queria o melhor para você. Ri de leve. Não, mãe. Você queria o melhor para si mesma. E, para você, o a melhora sempre foi o que brilha. Mas o que brilha, às vezes, é só reflexo do vazio. Helena abaixou os olhos. E pela primeira vez, percebi que ela estava perdida dentro do próprio mundo que criou. A mulher que me ensinou a temer o fracasso agora tremia diante dele. O jantar seguiu silencioso. Quando terminamos, Rafael agradeceu com educação, e nos levantamos. Antes de sair, ela me segurou pelo braço. Eva, eu errei. Suas palavras saíram quase como um sussurro. Só percebi quando vi a sua foto sorrindo. Você parecia feliz. E eu nunca te vi assim. Por um instante, vi algo real nos olhos dela, culpa, talvez arrependimento. Mas não era o bastante para apagar os anos de dor. Eu apenas respondi, não precisa me entender, mãe. Só me deixe viver em paz. Saímos da mansão, e ao pisar fora dos portões, senti algo leve, como se tivesse deixado um peso para trás. Rafael entrelaçou meus dedos e disse, acabou. Eu sorri. Não. Começou. Nos meses seguintes, abrimos nossa própria empresa de design e engenharia. Eu cuidava dos projetos, ele das construções. Era o que chamávamos de nossa parceria perfeita. O negócio cresceu, e, com ele, nossa vida floresceu. Enquanto isso, o império de aparências dos meus pais começou a ruir. As dívidas que meu pai escondia vieram à tona, e a boutique de luxo da minha mãe perdeu clientes, afinal, o mundo que ela tanto tentava impressionar sempre foi feito de pessoas que fingem admirar até verem alguém cair. Isadora, minha irmã, que sempre viveu à sombra dos elogios da mamãe, teve o casamento abalado e voltou a morar com eles. O destino, eu percebi, não pune, apenas devolve. Um ano depois, Helena me ligou novamente. A voz dela era diferente, mais envelhecida, mais humana. Eva, eu vi uma reportagem sobre vocês. Estou orgulhosa. Demorei para responder. Obrigada, mãe. Ela hesitou e perguntou, você me perdoa? Fechei os olhos e disse, perdoar, sim. Esquecer, não. Mas talvez seja o suficiente. Depois daquela ligação, nunca mais falamos. E eu descobri que o perdão não precisa de reconciliação, só de paz.
Hoje, enquanto escrevo estas palavras na varanda da casa que construímos juntos, o mesmo vento daquela manhã sopra novamente. Olho para Rafael, trabalhando no jardim, e penso em como a vida pode ser cruelmente justa. Ela me tirou tudo o que era falso, para me dar tudo o que é verdadeiro. O Porsche ainda está na garagem, mas mal é usado. O verdadeiro presente foi outro, a liberdade de ser quem eu sou. E se há algo que aprendi, é que o tempo sempre revela a verdade. Alguns se escondem atrás do luxo, outros se encontram dentro da simplicidade. Eu me encontrei. E, finalmente, posso dizer em voz alta, eu venci, sem precisar provar isso para ninguém. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!